Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça, dia 3 de junho de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem absurdo pra caramba. Eu vou começar com a atualização aqui da nossa querida Carla Zambelli, que é mais uma bolsoasno a se mandar do Brasil, porque é isso que essa galera faz. Verás que um filho teu não foge à luta, eles adoram dizer, não é mesmo? Fogem, todos eles fogem. E isso vai impactar o Bolsonaro. Fica esperto nisso aí. Ó, Zambelli deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina. A deputada, condenada a 10 anos de prisão, deixou o país na última semana pela fronteira com a Argentina, na região de Foz do Iguaçu. Segundo apurou a Globo, ela está fora do país desde o dia 25 de maio e seguiu rumo à capital argentina, Buenos Aires, por onde deixou a América do Sul. Lembrando que a fronteira com a Argentina não exige controle migratório, por isso a saída de Zambelli não foi registrada oficialmente pela Polícia Federal. A saída dela foi revelada, tarará. O anúncio foi feito 20 dias depois de a parlamentar ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, como eu já disse no vídeo hoje de manhã. O STF apreendeu, mas devolveu o passaporte da Zambelli. Em agosto de 23, ela chegou a ter o passaporte apreendido por determinação do Alexandre de Moraes, no contexto das investigações sobre a invasão dos sistemas eletrônicos do CNJ, que foi por isso que ela pegou 10 anos, certo? O passaporte acabou devolvido e, portanto, Zambelli não teria restrição para deixar o país. Só que o PGR pediu hoje a prisão preventiva da Zambelli, porque ela fugiu da justiça, simples assim. O que eu queria entender é por que demoram tanto. Porque assim, de tudo que ela falava, o jeito como ela agia, as coisas que ela fazia, tava na cara que ela ia dar um jeito de se mandar. Por que não colocaram uma tornozeleira eletrônica nessa mulher? Aqui, meus queridos amigos, se ela fosse de esquerda, você acha que ela estaria livre? Você acha que ela teria ficado livre? Primeiro que não fugiria, né? Porque o pessoal não foge. Segundo, se ela fosse preta, você acha que ela não estaria presa já? Ou pelo menos usando a tornozeleira? Ou com prisão preventiva? O que você acha, você aí que está assistindo? E o pior, antes dela se mandar, ela sacou mais de 160 mil reais de um Pix que ela pediu para os imbecis que a apoiam, porque aí tem que ser muito idiota para apoiar financeiramente a Zambelli. Teve o Zé Mané, que comentou no vídeo aqui que tá certa, que ela tem que ir embora mesmo desse país de corruptos psicopatas. Oi? Psicopata é ela, que saiu correndo atrás de uma pessoa com uma arma na mão em plena luz do dia. Porque o cara discordava dela politicamente. Psicopata é aquele cara lá da direita que atropelou as pessoas no Rio de Janeiro e Niterói domingo retrasado porque uma das pessoas estava com o boné de sem anistia. Esses são psicopatas. Querido amigo, eu esqueci o nome. Seu nome não vale a pena falar aqui, tá bom? Então essas são as atualizações. O PGR pediu a prisão preventiva dela. Vamos ver o que isso aí vai dar. Eu trago mais conforme as coisas forem aparecendo. E outra coisa. Concurso, quer dizer, teste de conhecimento aqui. Para vocês adivinharem de que partido é esse sujeito. Vereador é preso em flagrante no Mato Grosso por abuso e exploração sexual infantil. Pensa aí, de que partido ele é? Pensou? Se você falou PL, o partido dos larápios, você acertou em cheio. Vamos dar nome ao sujeito. Médico e vereador de Canarana, cidade a 838 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. Nome do sujeito: Tiago Bittencourt Inhanhes, ou Lhanhes, eu não sei, Barbosa, do PL. PL, foi eleito em 2022. PL, partido da Zambelli, partido da família Busca Pix. PL, tá? Cara, que absurdo.
O delegado responsável pelo caso afirmou que ao cumprir mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do parlamentar foram apreendidas grande quantidade de imagens de abuso sexual infantil. Parte do conteúdo teria sido produzido, armazenado e compartilhado pelo próprio médico. Ainda de acordo com a investigação, o vereador usava a profissão de médico para ter acesso e se aproximar das vítimas em situações de vulnerabilidade. Ele também, presta atenção nisso aqui, ele também estaria se relacionando com uma adolescente e a submetendo à escravidão sexual. A jovem ainda seria usada como instrumento para que o médico pudesse abusar de uma criança de apenas 2 anos de idade. Puta que pariu, desculpa aí pela palavra. Mas, cara, como é que vocês elegem um sujeito desse, meu irmão? Matéria tá aqui, tá? Na descrição do vídeo. Todas as matérias sempre estão, não custa lembrar, tá? Outra aqui, desse povinho aí da extrema direita, liberdade de expressão. Mais um que se lascou aqui. Léo Lins, aquele sujeito desprezível, é condenado a 8 anos de prisão por piadas preconceituosas. A terceira vara criminal federal de São Paulo condenou o humorista a 8 anos e 3 meses de prisão por piadas preconceituosas feitas em um vídeo postado no canal dele no YouTube. A decisão foi proferida na última sexta-feira, dia 30. De acordo com o Ministério Público Federal, o vídeo com comentários que zombavam de diversas minorias chegou à marca de 3 milhões de visualizações. Pelo amor de Deus. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal de condenar o artista ao regime fechado. Segundo a decisão, ele também deve pagar uma multa de 1.170 salários mínimos de 2022. Que é da época do processo aqui. Cerca de 1,4 milhão de reais. E uma indenização de R$ 303.600 por danos morais coletivos. Quase 2 milhões. Segundo a decisão, aspas aqui para o trecho da decisão. Ao longo do show, o réu admitiu o caráter preconceituoso de suas anedotas, demonstrou descaso com a possível reação das vítimas e afirmou estar ciente de que poderia enfrentar problemas judiciais devido ao teor das falas, diz trecho da decisão. No vídeo, o que ele faz? Eu não vi, espero que vocês também não tenham visto, mas ele faz uma série de piadas contra, adivinha, negros, idosos, obesos, soropositivos, homossexuais, povos originários, nordestinos, evangélicos, judeus, pessoas com deficiência, todo mundo, né, basicamente. Em 2023, um ano após a publicação, a Justiça determinou a suspensão do conteúdo, quando já havia sido reproduzido mais de 3 milhões de vezes. Para a Justiça, isso aqui é muito importante, tá? O humor não é um passe livre para cometer crimes de ódio, preconceito e discriminação. O exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo se dar em um campo de tolerância e expondo-se às restrições que emergem da própria lei. No caso de confronto entre o preceito fundamental de liberdade de expressão e os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica, devem prevalecer os últimos. Exatamente. É isso aí. E por isso que eles defendem esse lenga-lenga de liberdade de expressão. Eles querem liberdade de expressão para cometerem crimes. Como o outro lá que tem nome de bicicleta, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. O nazismo no Brasil é crime. Racismo no Brasil é crime. É simples, é crime não pode. Se fizer, vai ser preso. Você pode fazer o que você quiser, você aí que está assistindo. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que se o que eu fizer for um crime, eu vou preso, tenho que pagar por isso e ficar quieto. Tenho direito à defesa, ampla defesa, o contraditório, aquela merda toda que todo mundo já sabe. Mas se ficar provado que eu fiz, se eu for julgado e condenado, eu tenho que ir e arcar com as consequências do que eu fiz. O problema é que esse pessoal da extrema direita não sabe isso. Eles querem fazer o que eles querem e dane-se. Não tem consequência. Por isso que defendem ali tal da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa, cometer crime é outra. Por isso que eles não querem as regulações das redes, a regulamentação das redes. Porque o que é a regulamentação da rede? É você não poder cometer um crime na rede e se você o fizer, a rede é corresponsável. Por exemplo, ele posta um vídeo desse denegrindo, acabando com todas essas minorias.
que o YouTube tem que fazer? O YouTube tem que bloquear o vídeo. Eu falei, isso aqui não pode. Não, o YouTube deixa lá. Por que o YouTube deixa lá? Porque o YouTube ganha dinheiro com esse vídeo. É monetizado e uma parte desse dinheiro fica com o YouTube. Então o YouTube ele precisa ser corresponsável aos crimes que o dito humorista, que isso aqui não tem graça, cara não tem graça nenhuma. O YouTube tem que ser corresponsável aos crimes cometidos por esse sujeito e por todos os outros que cometam, assim como o Instagram, o Facebook, o TikTok, essas porcarias todas. Por isso que a regulamentação das redes é tão importante, tá? E hoje Lula deu entrevista, falou muito bem o presidente hoje. Ele deu uma coletiva de imprensa na manhã desta terça e ele voltou a criticar duramente o governo israelense pelo massacre de palestinos na faixa de Gaza. Meu querido presidente Lula, não adianta criticar, tem que romper relações com Israel. Tem que romper relações com Israel. Nós vamos ver o que ele disse. Ao ser questionado sobre um comunicado da Embaixada de Israel no Brasil com críticas à posição do governo brasileiro, Lula afirmou que um presidente não responde a uma embaixada, mas reafirma o que diz e seguiu as críticas. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, é um exército matando mulheres e crianças. É a decisão de um governo que nem o povo judeu quer. Isso mesmo. Ele mencionou o Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial e reafirmou a necessidade de respeito ao acordo entre palestinos e israelenses em 1967. Que delimitou as fronteiras para estabelecer 2 estados, um judeu e outro palestino. Aspas de novo, presidente. É exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. E nós temos dito há muito tempo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino aqui na América do Sul, e eu volto a reafirmar, só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o povo palestino tem direito ao seu Estado. A terra demarcada por aquele acordo de 67, que o governo de Israel não quer deixar ser cumprido. Ele ainda se referiu às acusações de antissemitismo sobre críticos ao regime israelense e ao que apontou como genocídio em Gaza. Aspas. E vem dizer que é antissemitismo? Precisa parar com esse vitimismo. É o seguinte, o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando da guerra. Não tem guerra. Você vê aí algum avião da Palestina, um drone, uma bomba, exército, não tem. É só um lado matando o outro. Cara. Também foi questionado por jornalistas sobre as declarações de autoridades dos Estados Unidos a respeito da atuação do judiciário brasileiro, sobretudo contra o Alexandre de Moraes, como vocês já sabem. Aspas para ele. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie, porque não é correto você dar palpite. Eu vou acrescentar, não é o seu país, cuida aí do seu. Aspas de novo. Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante porque nós achamos que um país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento, disse o presidente. Na questão do comércio, aspas para ele, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós temos é o seguinte: primeiro nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. E está certíssimo. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. E no fim, ele deu no meio daquele ser que está lá nos Estados Unidos, trabalhando contra a nossa pátria. Ao comentar a relação com os Estados Unidos, o presidente mencionou, sem citar nomes, o caso do deputado federal licenciado Eduardo Bananinha, da onde? Do PL de São Paulo. Pessoal de São Paulo, parabéns que elegeu essa figura, tá? Que tem articulado com políticos republicanos para atacar as instituições brasileiras. Vamos lá. Aspas para o presidente. É lamentável que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave, é isso que é uma prática terrorista, é isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump
e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira, então não é possível aceitar isso. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. E isso exige que a gente respeite as decisões. Eu diria outra coisa, viu, presidente? Dá para trocar botas por outra coisa, só trocar uma letra, desculpa aí. Porque é isso que ele tá lambendo lá. Tá? E ele saiu em defesa da Suprema Corte. Aqui, ó, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Isso aí ele já tinha falado, tarará. Ele falou que vai defender, que não é que ele vai defender o Alexandre de Moraes. Ele vai defender a Suprema Corte brasileira, ele vai defender a soberania do nosso país. É isso que ele vai fazer, aqui, ó. Os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara brasileiro que está nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Disse ele, isso aí ele disse no domingo, dia 1º, tá bom? Então, lembrando sempre, os links de todas as matérias estão aqui na descrição do vídeo. Tinha um negócio que eu queria falar aqui, esqueci completamente. Bom, já foi. Bom, é isso. Sim, lembrei. 2 coisas para acabar. Os vídeos dos depoimentos das testemunhas que aconteceram semana passada e retrasada, acabaram no começo dessa semana. Acho que acabaram ontem, já estão disponíveis para a gente assistir. Eu assisti o do Rebelo, que o Alexandre deu uma enrabada nele, o Bolsonaro estava assistindo, foi uma coisa patética, e assisti também do cara lá da aeronáutica falando do Garnier. Esqueci o nome do general. Tá? E outra notícia, os depoimentos dos réus, que vão começar na segunda, serão transmitidos ao vivo. Então, você prepara a sua pipoca, bota para gelar sua água, seu refrigerante, sua cerveja, não sei o que você gosta de beber, mas se prepara, porque segunda vai ser absoluto cinema, ok? Então é isso, essas foram as notícias do dia, nessa terça, dia 3 de junho de 2025, do Cidadania SA. Vamos ajudar aqui, ó, make oral fiction again, porque não dá para viver nesse mundo de malucos. Certo? Então, um bom fim de quinta, uma boa quarta para todo mundo. A gente se vê amanhã. Um abraço e até lá.